Olá a todos, Deus abençoe a cada um que assiste este vídeo em nome de Jesus, amém? Vamos a mais uma palavra, vamos ouvir mais uma mensagem, mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus, à luz da palavra de Deus. Vamos hoje refletir nesta mensagem que eu venho trazer através aqui deste vídeo, palavras do Senhor Jesus para nossa reflexão e para nossa edificação também. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Assim nos vai dizer o Senhor Jesus. Amém? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não hajam os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? O Senhor Jesus aqui começa por nos dar um conselho, um mandamento, que se nós olharmos com os olhos da carne, é algo à primeira vista muito difícil. Mas se nós pararmos um pouco para pensar e se olharmos com olhos espirituais, vamos compreender a largura, a profundidade desse mandamento, desse maravilhoso conselho de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui nos instrui, nos manda amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são pessoas que nos querem mal, nos querem destruir, não querem o nosso bem. E quem são aquelas pessoas que nos perseguem? Aqueles que nos perseguem também não se diferem muito dos nossos inimigos. Só que a diferença, na maior parte das vezes, é que as pessoas que nos perseguem, na maior parte das vezes, são pessoas que já tiveram, em algum momento da nossa vida, um vínculo conosco. Já tiveram algum contato, alguma ligação conosco. Eu vou dar um exemplo de um casal. Vamos supor duas pessoas que são casadas, vivem juntas, e uma delas entendeu, por algum motivo, por algo que não ia bem no casamento, propôs a separação. Mas a outra não concorda com a separação. Mas aquela que propôs a separação vai levar avante essa questão da separação e consegue até, por meio judicial, a separação. Contra a vontade da outra pessoa, contra, na verdade, a aceitação da outra pessoa. O que acontece muitas vezes em relação à pessoa que não aceita a separação, mas vê esse ato consumado, essa pessoa acaba por nutrir uma certa mágoa com relação àquela pessoa que levou avante e ao mesmo tempo também se sente rejeitada, se sente como um objeto descartável, se sente... É uma série de sentimentos que vai se acumular no coração daquela pessoa. E a partir daí, essa pessoa vai nutrir um sentimento de vingança, de tentar fazer mal àquela pessoa que, por suas razões, entendeu não seguir adiante com o casamento. Então, se levanta uma perseguição. Aquele que um dia foi
por exemplo, o esposo daquela que solicitou a separação vai se tornando perseguidor daquela pessoa. Começa a fazer telefonemas, ameaçando, insultando. Há situações que chega até a perseguir para o local de trabalho, envia cartas, envia e-mails. No fundo, tenta intimidar aquela pessoa, tenta tirar a paz daquela pessoa. Vai pedir perdão, ainda que a outra perdoe, vai insistir no perdão, vai insistir em querer voltar para casa. Então a vida de quem pediu a separação acaba por ser uma vida desconfortável, uma vida sem sossego, uma vida sem paz. Esse é um exemplo de casos de perseguição. Existem vários outros exemplos. Então, isso para dizer o quê? Quer de uma parte, quer da outra parte, essas pessoas não nos trazem conforto, não nos trazem segurança, não nos trazem paz. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, essas pessoas causam um desconforto na nossa vida. Tudo visa a nossa, num caso, destruição física, e no outro caso pode não passar até pela destruição física, mas acaba até por psicologicamente, emocionalmente causar danos na nossa vida, danos em nós. Então o Senhor Jesus nos vai ensinar como lidar com essas pessoas. Em condições normais, a nossa tendência vai ser sempre retaliar. A nossa tendência enquanto seres humanos vai ser também nos vingarmos dessas pessoas, buscarmos formas, meios de calarmos pela força do nosso braço ou por outros meios até iguais aos meios que eles têm utilizado, tentar nos vingar, tentar retaliar, tentar contra-atacar de forma humana, que no fim do caso acabamos todos por sair magoados, não é? No meio dessa confusão, no meio dessa guerra. Então o Senhor Jesus nos vem propor algo completamente diferente daquilo que nossos olhos estão acostumados a assistir. O Senhor Jesus vem dizer: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que o Senhor Jesus então nos dá essa sugestão, nos dá esse mandamento? É claro, a resposta aqui é clara. É porque o Senhor Jesus não olha como nós olhamos. O Senhor Jesus é Filho de Deus, é 100% homem, 100% Deus. Ele não olha para as coisas com olhos humanos. Ele não vê como nós vemos. E não nos podemos esquecer também que a nossa luta, já diz a palavra, não é contra a carne e sangue. Assim o Senhor Jesus vê. A nossa luta não é contra os seres humanos, é contra as forças espirituais da maldade. O que eu vejo nas palavras do nosso Senhor Jesus é que o Senhor Jesus olha para tanto aqueles que nós temos como inimigos, como também aqueles que nós temos como nossos perseguidores. O Senhor Jesus também olha para eles como vítimas, como pessoas que estão debaixo de uma influência maligna, de uma opressão demoníaca. São pessoas que estão a ser conduzidas pelo maligno. Que no fundo, quem quer a nossa destruição, quem quer o nosso desconforto, quem quer tirar a nossa paz, é o próprio Satanás. Então ele vai usar pessoas, vai influenciar pessoas que uma dada altura das suas vidas deram abertura para isso, deram legalidade para isso. Então o inimigo vai usar essas pessoas, vai influenciá-las, vai se apossar delas para chegar até nós, para nos atingir. Então, porque a nossa luta não é contra esses seres humanos, não é contra a carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. O Senhor Jesus então vem dizer: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que bonito. Até porque se nós de fato começarmos a orar por essas pessoas, o que vamos estar a fazer? A nossa oração vai chegar nos céus,
a nossa oração também vai chegar no mundo espiritual. A nossa oração, no fundo, vai interceder por eles. A nossa oração pode influenciar o mundo espiritual de tal maneira que estas pessoas venham a ser libertas dessa opressão, dessa possessão demoníaca e assim deixarem de serem nossas inimigas e nossos perseguidores. Aqui está uma das razões pelas quais o Senhor Jesus nos manda orar uns pelos outros, orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem, perdão. E depois ele vai dizer para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois é, se nós somos filhos de Deus, se nós nos intitulamos de filhos de Deus, nascidos de novo, então nós passamos a olhar, nós passamos a ver as coisas como Deus vê. Nós passamos a olhar da forma como Deus olha. Nós não somos mais nascidos da carne. Lembrem-se que a palavra de Deus diz que quando nascemos de novo, nós não somos mais nascidos da carne, agora somos nascidos do Espírito. Então passamos a olhar para as coisas como Deus olha. Passamos a olhar as coisas com olhos espirituais, com os olhos de amor, com olhos que amam, com olhos que têm misericórdia, com olhos que não se vingam, mas com olhos que querem ajudar, que querem abraçar, que querem acarinhar, com olhos de amor. Passamos a ver como Deus vê. Amém? E ele vai dizer mais. Vai dizer, até porque Deus que é Deus, ele faz raiar o seu sol. O sol é de Deus. O Senhor Jesus deixa bem claro. O seu sol sobre os bons e maus. O sol brilha não só para os filhos de Deus, o sol brilha para aqueles que são, aos nossos olhos vistos, como pessoas más, ou seja, Deus faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, Ele faz derramar a chuva sobre os justos e injustos. O sol, os benefícios da natureza, Ele não deu a pena para aqueles que se chamam os seus filhos. Todos usufruem dos benefícios da natureza. Todos usufruem dos benefícios do sol de Deus e da chuva que o Senhor derrama. Assim é o coração de Deus. Então, com tudo isso, o Senhor Jesus nos está aqui a ensinar para nós procurarmos agir como Deus age. Amém? E ele depois faz aqui duas perguntas que eu achei muito interessantes. Ele vai perguntar assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Olha que pergunta do Senhor Jesus. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? No fundo, o que o Senhor Jesus está a dizer com essa pergunta é: se nós amarmos apenas aquelas pessoas que nos amam, se nós amarmos apenas aquelas pessoas que são do nosso circuito, que são da nossa irmandade, que são da nossa família, que são do nosso meio, aquelas pessoas que têm vínculo conosco, que são achegadas a nós, o Senhor Jesus vai perguntar: que recompensa vocês têm por isso? Não estão a fazer nada demais? O que vocês estão a fazer é normal? É natural? Não fazem, não procedem os publicanos da mesma forma? Prestem bem atenção. Por que ele vai citar aqui os publicanos? Os publicanos eram naquele tempo pessoas vistas pelos judeus como pessoas desonestas. Eles eram cobradores de impostos, estavam ao serviço de Roma. Eles eram muito cruéis ao proceder à cobrança de impostos das pessoas. Eles exploravam as pessoas. Eles eram tidas como desonestas, pessoas más, incrédulas, cruéis. E os judeus também viam essas pessoas, os publicanos, como pessoas imundas, porque eles andavam em contato com os gentios. Então o Senhor Jesus pergunta aqui: não fazem os publicanos igual que vocês fazem?
aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que exploram o povo, também procedem assim como vocês procedem. Eles também amam os seus irmãos, eles também amam aqueles que os amam, eles também amam as pessoas do meio deles, eles também amam as pessoas da irmandade deles. Vocês não estão a fazer nada de extraordinário, vocês estão a agir exatamente da mesma forma que os pecadores também agem. Os pecadores também têm família, os ladrões também têm família, e também eles amam as pessoas do seu meio. Que recompensa vocês terão de procederem assim? Não estão a fazer nada de extraordinário. Ele também vai perguntar: e se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? É uma pergunta semelhante à anterior. Não agem os gentios também dessa maneira? Ou seja, se nós saudarmos apenas os nossos irmãos, a paz, Senhor, nós só cumprimentamos aqueles que nós conhecemos, que são nossos irmãos, que são do nosso meio. O Senhor Jesus vai perguntar: o que fazeis vós de notável? O que há de extraordinário nisso? Os gentios também procedem assim. Os gentios naquela altura eram vistos como pessoas imorais, impuras, imundas, pecadoras. Então o Senhor Jesus está a dizer que os imorais também procedem assim. Então vocês não estão a fazer nada de extraordinário. Então o que é o extraordinário para o Senhor Jesus? Então o que é o notável para Deus dentro desse contexto? É precisamente quando passamos essa linha, quando saímos fora do nosso meio, quando saímos fora do nosso circuito, quando saímos fora da nossa irmandade, quando saímos fora do nosso círculo, quando começamos a amar aquelas pessoas, não somente os nossos, com certeza, mas também aquelas pessoas que não tem nada a ver com a nossa família, que não tem nada a ver com a nossa irmandade, que não tem nada a ver com as nossas afinidades, as pessoas que não tem nada a ver, olha, por exemplo, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que os nossos olhos são pecadores, aqueles que os nossos olhos são imundos. Então isso é que é o extraordinário para o Senhor, isso é que é o notável para o Senhor. Para o Senhor, o que chama a atenção, ó Deus, é precisamente o amor. O Senhor Jesus também, com essas palavras, demonstra que é mais importante o amor do que uma simples obrigação. Há linhas que nós precisamos começar a transpor, a passar, a ultrapassar. Então é isso que nosso Senhor Jesus nos quer ensinar. Vamos sair um pouco do nosso meio. Não vamos nos fechar a nós próprios, a nossa irmandade. Somos só nós, ninguém mais entra, não vamos para lá, não transpomos. Nós temos que transpor a linha, nós temos que fazer para Deus o extraordinário. O Senhor Jesus nos deu um belo exemplo disso. Ele, sendo Deus, ele fez o extraordinário. Ele não foi somente se sentar à mesa com os doutores da lei, com as pessoas que tinham conhecimento da palavra, com os bem instruídos, os bem comportados aparentemente. Não, o Senhor Jesus transpôs muralhas. Ele foi sentar com pecadores, ele foi sentar com publicanos, ele foi ter com pessoas que não eram daquele meio, digamos que normal do Senhor Jesus. Então ele quer também isso de nós. E isso é que é extraordinário para o Senhor. Porque se amarmos apenas aqueles que nos amam e se saudarmos apenas os nossos irmãos, o que fazemos de notável? O que fazemos de extraordinário? Já temos a nossa recompensa. Agora, se transpormos essa linha, se sairmos um pouco do nosso meio, se formos para além dos nossos, irmos ter com outras pessoas, que os nossos olhos não tem nada a ver conosco, são da outra tribo, de outra nação, de outra cultura, de outra religião, tem outros gostos, outra forma de andar, outra forma de vestir. Se nós conseguirmos amar essas pessoas, se nós conseguirmos amar essas pessoas, aí sim estaremos a fazer algo notável, de extraordinário para o Senhor. Jesus derramou o seu sangue
diz a palavra, com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. Amém? Reflita nesta palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.